papel, gente, mas eu não vou ficar lendo não, tá? Não, se você também já tá mal aqui, sem problema. Tá bom? Bom. Oi. Acho que agora está melhor o pessoal de trás. Tá bom? Obrigado. Bom, primeiramente agradecer ao tio Silvio pelo convite, né? Sou membro da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, o Centro Espírita que fica lá no bairro do Viés Velho. A gente teve a oportunidade já de fazer, né, essa palestra lá também. Por isso também vocês vão ver lá que nas boas-vindas a gente botou um boa tarde / boa noite por conta disso. Mas primeiramente agradecer a todos pela presença, agradecer o convite da casa, pela receptividade, pela receptividade dos amigos também aqui, né, porque eu tive a oportunidade de participar de um dos trabalhos da casa, que é o Lavando Almas, no dia de quinta-feira, então conheço alguns trabalhadores desse momento, que é um projeto bem interessante, bem completo também, e que a gente tem tentado participar. Inclusive, estaremos amanhã, tio Silvio, vamos estar lá amanhã, quinta-feira, lá no Mercado Central. E posso assim dizer, posso me considerar de certa maneira trabalhador da casa, mesmo sem frequentar os estudos aqui. Então, nesse momento, a gente só queria agradecer mesmo. Bom, o tema nos dado foi Paz e Plenitude do Ser, certo? E a gente vai fazer algumas reflexões à luz da doutrina espírita, o que a gente pode tirar, principalmente de uma experiência que, até certo ponto, acho que é de muito autoconhecimento, porque eu acho que são dois sentimentos que, se a gente não faz essa experiência, faz essa reflexão interna, dificilmente a gente consegue entender, porque muitas vezes são palavras muito subjetivas, que as pessoas às vezes têm dificuldade de definir, ao passo que elas também têm um pouco de certeza que sabem aquilo ali, mas na hora elas não conseguem converter aquilo para o seu dia a dia, do que de fato os traria para aquela paz, para aquela plenitude, ou qual seria o caminho para atingir esses dois sentimentos, certo? Então, para começar... Boa tarde, boa noite a todos. Eu vou começar, antes de fazer essa pergunta, né, a gente fez algumas perguntas, mas antes de fazer isso aí, na quinta-feira passada, eu estava fazendo o evangelho com meu pai, que inclusive é membro dessa casa aqui, e caiu um texto um pouco interessante. Eu queria começar a trazer essa reflexão do evangelho para essa mensagem de hoje. É o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, item 13. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de nos tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-lo. Porquanto só ela dá que se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo-lhe ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material.
sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. E esse também, o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só o poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão ao afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele procure não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas, única e exclusivamente, o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. E esse texto ele já dá algumas dicas de talvez qual seja o principal problema de nós não conseguirmos sentir uma encarnação ou uma experiência de paz e plenitude. Talvez o simples fato de estarmos procurando aquilo que queremos no lugar errado. E aí eu peguei alguns conceitos de dicionário, mais para a gente começar a conversar, tá? Então, o que seria a paz? Relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo ou concórdia. Relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas e de violência, traz uma conotação mais de sociedade. O estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. Aí já fala mais de uma experiência interna, né? Então seria mais aquele sentimento único de não ter alguma perturbação, aquela coisa que nos incomoda. Então aquele sentimento de serenidade, de tranquilidade para o nosso dia a dia. Certo? Então teriam essas conotações de relacionamento, uma questão pessoa para pessoa, né? Não ter conflitos, guerras, violência, aquela questão mais material. Uma questão psicológica, né? De sociedade. E também do próprio estado do ser. O que seria a plenitude? Uma condição daquilo que está completo, inteiro, sem espaço. Quantas e quantas pessoas a gente vê hoje, ou nós mesmos, quando fazemos algumas reflexões, sempre achamos que na nossa vida, no nosso dia a dia, sempre está faltando alguma coisa. Então, vamos trazer para quesitos mais do nosso dia a dia. Então, se eu sou pai, eu quero que meu filho tenha mais uma habilidade, eu tenha mais um curso, tenha um emprego melhor, ou na minha própria carreira, eu quero sempre ganhar um salário melhor. Então, a gente tem no nosso dia a dia essa inquietude, esse complexo de que sempre vai estar faltando alguma coisa. A completude, estado que se apresenta total ou integral, ou seja, não falta nada. Então, eu consigo viver, eu consigo ter no meu dia a dia essa sensação que nada me falta em momento algum. Em plenitude, no grau máximo, expressava a fé em plenitude. Então aqui já é uma expressão um pouco mais poética, mas que também tem muito a ver com essa questão interna. E como a gente leu no próprio texto, falando sobre fé, falando sobre uma crença, ou sobre algo que transcende aquilo que está no nosso dia a dia, ou aquilo que muitas vezes a gente consegue enxergar. Então, a gente pode trazer para esses âmbitos, para a plenitude no trabalho, na família, na caridade. Então, o que está faltando nesses âmbitos para a gente? Quando eu penso em família, quando eu penso no meu convívio com as pessoas, quando eu penso na minha carreira, o que eu acho que está faltando? O que falta para que eu tenha esse estado de plenitude? E uma pergunta que pode parecer muito boba, mas que dificilmente a gente se faz. O que é o ser? Quem somos? Quando a gente vai se definir, ou quando alguém pergunta pra gente, beleza, Lucas, mas quem tu és? Será que é tão fácil assim a gente definir? Porque geralmente a gente apela.
cargo, ocupação, habilidade. Ah, eu sei cozinhar, eu sou engenheiro, sou médico, sou advogado. Esse é você? Você será uma pequena parcela da sua encarnação. E se nós formos pegar o conceito que a doutrina espírita nos traz, pegar um cargo, uma habilidade que nós temos nessa vida, é muito pequeno, perto de quem somos na nossa eternidade, que é a nossa encarnação, que é a nossa vida fora da carne. Então, o conjunto de experiências que nos trouxe até aqui formou quem somos. Então, é muito pequeno, é muito raso a gente querer nos conceituar enquanto criações da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, algo simplesmente tão ínfimo como uma habilidade, um cargo, uma posição. E quem somos está muito mais ligado ao nosso propósito. E muitas vezes tem sido algo que nós, enquanto seres, temos muita dificuldade de encontrar. Ou seja, por que eu estou na família que eu estou? Por que eu estou no centro espírita que eu estou? Por que eu frequento os ambientes que eu frequento? Isso é o nosso propósito, porque muitas vezes, por não nos perguntarmos essas questões, nós deixamos de aproveitar o que é a nossa experiência material, que é uma oportunidade. A oportunidade de ser útil, a oportunidade de fazer a diferença na minha vida, enquanto matéria, enquanto ser encarnado, e na vida daquelas pessoas que convivem de maneira mais próxima. E muitas pessoas vão passar pelo nosso caminho que talvez só tenha uma única oportunidade. Aquele seu amigo que você só viu ele, só conviveu com ele na escola, só na faculdade, só naquele primeiro emprego. E é um tempo tão curto, tão rápido, e que muitas vezes nós não aproveitamos para poder fazer a diferença na vida dessas pessoas. E fazer a diferença na vida de uma pessoa não significa que você vai mudar a realidade financeira dela, que você vai guiá-la, vai transformar a sua vida. Fazer a diferença na vida daquela pessoa, às vezes, é simplesmente você ter um único momento. É aproveitar aquele único momento e dizer uma palavra amiga para aquela pessoa. Porque às vezes tem, por exemplo, uma pessoa que trabalha com serviços gerais na sua faculdade ou no seu trabalho, que ela passa 20 anos sem ser notada. E aquele dia que você parou, deu um abraço nela, deu um beijo nela, deu um bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes fez diferença em uma encarnação. E esses pequenos atos que a gente tem que valorizar, porque isso tem muito mais a ver com o nosso propósito do que simplesmente qual é a carreira que eu vou seguir. Porque muitas vezes a gente fica nesse caminho, né? Meu emprego, a minha vida profissional, a minha estabilidade e por aí vai. E o nosso livre-arbítrio, que é o grande condutor disso tudo. Porque nós bem sabemos que, segundo a doutrina espírita, nós nascemos iguais. Simples e ignorantes. Sendo simples e ignorantes, eu tenho todos nós aqui, no seu ponto de início, começamos iguais. E o que nos diferenciou de lá para cá? As nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Certo? Eu trouxe um texto de um livro que ele não tem nada a ver com o espiritismo, tá, gente? Mas eu comprei ele e eu achei curioso, que fala do Confúcio, que é um sábio chinês, e ele fala um pouco sobre paz e plenitude. O mestre disse: riqueza e posição todo mundo quer, mas se o caminho for errado, desista. Pobreza e esquecimento todo mundo detesta, mas se o caminho for correto, continue. É uma lição sobre propósito, né? Porque muitas vezes, como eu falei, a gente procura uma coisa, mas às vezes no lugar errado. Porque às vezes inculcaram que o sucesso profissional, que o sucesso material é aquilo que nós devemos buscar, custe o que custar. E às vezes o preço acaba sendo muito caro. O mestre disse: não receie ser desconhecido, receie ser
incompetente. Então, mais uma vez, uma mensagem de que aquilo que a gente tem que buscar tem muito mais a ver com aproveitar as oportunidades no contexto que a gente está, do que necessariamente estar nos holofotes, ser o melhor, o reconhecido como o melhor naquilo que você faz. Não que você não dê o seu melhor, não que você não queira fazer a diferença profissionalmente falando. Você pode, deve fazer isso, mas não é o que mais importa. Nós temos que ter a plena convicção disso. Um ato de humildade que traçou o nosso progresso. Quando a gente pensa em humildade, quais são os exemplos que vêm na nossa cabeça? Isso é a hora que vocês participam. Chico. Hã? Chico Xavier. Chico Xavier, Jesus Cristo. Mais alguém? Irmã Du. Irmã Dulce. São Francisco. Divaldo. Mas é muito comum, né? A gente passou numa época de final de ano, é muito comum a gente, geralmente, quando fala de humildade, sempre faz aquela reflexão da manjedoura, né? Muito comum. Mas quando eu fiz essa palestra, eu falei para o pessoal, gente, eu queria sair um pouquinho do óbvio. Porque quase sempre, quando a gente estuda mesmo o Espiritismo, quando a gente faz essas reflexões, até mesmo por conta da questão 625 de Livro dos Espíritos, né? Quem é o ser mais perfeito, guia e modelo para a gente é Jesus. É a nossa principal referência. Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês. Questão número 01 do Livro dos Espíritos nos diz: que é Deus? Não o que é Deus, mas o que é Deus? E Kardec teve muita tranquilidade, e ele foi muito assertivo ao perguntar dessa maneira. E é respondido: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Pois bem, a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Aquele que tudo criou, que criou a lei de progresso, a condução da nossa vida, o processo reencarnatório, tudo isso quem criou foi Deus. Segundo o Espiritismo, é aquilo que nós acreditamos. E será se ele teria a possibilidade de pegar uma criatura simples e ignorante e trazer as características etéreas, sutis, de um ser tão perfeito, por exemplo, como Jesus? Será se ele conseguiria pegar o Lucas hoje e colocar no mesmo patamar de Jesus? Se ele quisesse, se assim quisesse? O que vocês acham? Acho que eu poderia. Eu, né? Tem limite para Deus, gente? Não. Poderia. Então presta bem atenção. Presta bem atenção na reflexão que a gente vai fazer aqui. Se Deus poderia pegar um ser simples e ignorante, recém-criado por Ele mesmo, e transformar em um dos seres mais perfeitos para o nosso homem, ou talvez no mais perfeito ou no mais próximo dele, porque a obra é dele. Deus tem livre-arbítrio, gente. Ele tem a opção de fazer o que ele quiser, inclusive excluirmos do processo de evolução, do nosso caminho de progresso. E o que Deus faz? Ele nos dá o livre-arbítrio e ele se priva de tomar as rédeas da nossa própria existência. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que a representatividade que a manjedoura tenha para nós como humildade, não existe ato maior de humildade do que a inteligência suprema, a infinita bondade e amor. Simplesmente abdicar do seu direito de escolha para nos dar a opção de falhar, de cair, de aprender. Não existe na criação algo tão forte quanto isso. Porque é um ensinamento
muito maior do que a manjedoura, do que lavar os pés dos apóstolos, porque é algo que transcende todas as leis, toda a criação. E vamos fazer às vezes uma reflexão que nos atrapalha quando pensamos em paz e plenitude. Isso aqui viralizou na internet uns anos atrás, tá? Era uma foto de um vestido que tinha gente que dizia que via cinza com dourado, azul com preto, né? Isso aqui viralizou no Facebook na época. E tem aquela outra foto ali que tem uma reflexão interessante. Daquela foto ali, gente, quem é que está certo? Os dois, né? Aquilo ali chama-se ponto de vista, literalmente. Um está vendo 6 para cá, outro está vendo 9 para lá. E muitas vezes, a dificuldade que a gente tem nas nossas relações, nas nossas ideias, se trata disso. Eu tive muita dificuldade para entender isso na prática, principalmente no seio familiar. Muita dificuldade de entender que, a partir das construções que eu tive, eu tinha uma ideia de como o mundo era, de como as coisas funcionavam. Assim como meu pai, a minha mãe, meus irmãos, cada um com a sua construção, com o seu caminho guiado pelo seu próprio livre-arbítrio. E aí muitas vezes nós nos pegamos em um cabo de guerra, onde queremos provar para o outro que o nosso ponto de vista é aquele mais coerente e mais sensato. Só que muitas vezes esse ponto de vista ele só está ligado a esse processo de construção que aconteceu. Então, o meu entendimento acaba sendo aquele sobre aquela ideia, e o da outra pessoa acaba sendo outro, porque ele teve outras experiências. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes ele se pega em discussões irrelevantes, porque no fundo, o que mais importa não é quem está certo ou quem está errado. O que mais importa, no final das contas, é aquela pessoa que aproveitou muito mais as suas oportunidades. Porque se naquele momento você sabe que na sua condição o bom senso está ao seu favor e você utiliza o silêncio, você está um pouquinho mais à frente daquela pessoa que foi para cima de você, que às vezes também tem muito do bom senso dela ao seu favor, mas ela perdeu uma oportunidade de promover paz, de promover harmonia dentro daquele ambiente. E por que nós agimos da maneira que nós agimos? Quais são as nossas devidas motivações? Será se nós somos a todo instante influenciados? É isso? O nosso caminho, o espírito às vezes tem esse probleminha, né? Parece que tudo vira processo obsessivo, parece que sempre tem um mãozinho atrapalhando, a gente nunca é responsável por nada de ruim que acontece na nossa vida. Tem sempre alguém botando uma banana ou botando o pé para a gente cair, né? E às vezes a gente está muito ligado nisso. Será se existe fatalidade? Será se está tudo determinado para acontecer errado? Minha vida é só uma expiação, nada de bom pode acontecer comigo na minha encarnação, vai ser sempre assim? E aonde está o livre-arbítrio disso tudo? Então eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos para a gente refletir, tá? Questão 845. Ele diz assim, eu não vou perder tempo lendo as questões para a gente poder ganhar um pouco de tempo, tá? Diz que o instinto de hoje tem raiz nas construções passadas, bem como nas relações de simpatia e antipatia somados ao progresso moral e intelectual do ser. O que ele quer dizer? Que quando eu tenho a minha encarnação, eu tenho relações com pessoas. Todo mundo é amigo de todo mundo, ninguém aqui tem gente que não gosta, que não suporta ver. Não, só espírito de luz aqui, né? A gente sempre tem, né? Tem nossos desafetos, aquelas pessoas que às vezes a gente tem algo contra elas, só que a gente nem sabe explicar o que é. Vocês têm pessoas assim? Então, são experiências de simpatia e de antipatia. E de onde vem isso? De relações pretéritas. Então, se eu tenho uma relação desgastante com alguém nessa encarnação, às vezes eu carrego isso para outras. E eu preciso saber lidar.
Isso, além dessas relações, do meu progresso moral, ou seja, a minha consciência, o meu discernimento ao escolher, ao refletir, ao agir, a deixar de agir em determinados momentos e circunstâncias. E também o meu progresso intelectual, que também nos impulsiona muitas vezes a tomar escolhas melhores. Onde no próprio livro dos Espíritos nos diz que o progresso intelectual, ele é algo que nos ajuda no progresso moral. Só que um não está necessariamente ligado ao outro. Não existe arrastamento irresistível. Sempre haverá para o espírito a possibilidade de escolher. Vamos pegar um caso mais materializado para a gente poder visualizar bem isso. Imagina só, o uso de um entorpecente, de droga, por exemplo, ou vício. Imagina que você começou hoje, você estava lá com seus amigos e decidiu começar a fumar maconha, por exemplo. Comecei hoje, beleza. Amanhã, necessariamente, eu vou virar um dependente químico, porque eu fumei uma vez? Não, tem pessoas que têm um grau de sensibilidade maior e menor, por aí vai variar. Mas dificilmente na primeira vez a pessoa já vai virar um dependente químico. Beleza. Aí eu continuo, vou para a segunda. Continuo, vou para a terceira. Continuo e continuo. 1 ano passou, 5 anos passaram, 10 anos passaram. Chega um determinado momento que aquilo cria uma situação constrangedora na minha família e que me coloca contra a parede. Ou eu paro, ou as coisas não vão andar como gostaria para que o ambiente ficasse em harmonia. Beleza. Aí a gente geralmente acaba sendo muito extremista. E você pega a pessoa que virou um dependente químico, ela não tem escolha, é muito difícil sair daquilo. Mas dali, até o ponto que ela chegou, quantas escolhas, quantas oportunidades de dizer não para aquela droga ela não teve? Isso é uma situação. Agora, trazendo para as nossas experiências, quantas experiências de simpatia, de antipatia, quantas pessoas a gente não consegue lidar nessa encarnação e deixa para a próxima, e deixa para a próxima, e para todos os problemas que a gente tem na nossa vida. Aí chega um determinado momento que a gente diz: ah, eu não consigo lidar com fulano. Sinto muito, mas se você não consegue hoje, amanhã o que vai acontecer é que você vai ter que ter a oportunidade de estar juntinho de novo. Porque Deus é inteligência suprema. Então Ele sabe o caminho do nosso aprendizado. Jesus não chegou onde chegou amando os apóstolos e odiando os romanos. Em momento algum. O nosso discernimento tem que ir muito além daquelas pessoas que a gente gosta. É como a gente brinca, né? É muito fácil ser espírita dentro do ser espírita. Mas arrumado, bacana. Todo mundo chega com a noite. É bacana, né? Vai lá para dentro de casa. Com o pai, com a mãe, com o filho, com o sobrinho, com os irmãos, mandando você fazer ou fazer uma coisa que você detesta. Aí é mais difícil ser espírita. E é esse discernimento que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. E eu costumo dizer que existem sinais, ou existe um alarmezinho que Deus colocou na gente, tá? Não literalmente falando, mas que Ele apita. Essa sirene ela começa a disparar quando a gente passa por determinadas situações. E muitas vezes ela é a repercussão das leis divinas no nosso próprio dia a dia, e biologicamente falando isso acontece também. E isso está bem expresso na questão 633, onde diz: Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excederes dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Na questão 633, ele dá até um exemplo. Que quando a gente come em excesso, dá dor de barriga. Todo mundo sabe disso. Mas é interessante porque nós somos o único animal de todo o reino animal. Obviamente o homem é o animal racional, né? Mas é o único animal que faz duas coisas sem precisar: come sem ter fome e faz sexo sem estar no ciclo. É o único. Toma leite de outro animal. O outro é um animal racional, não toma leite. Sim. Então assim,
Isso nos configura de quanto que a gente muitas vezes se puxa para o excesso. E qual é o mais fantástico da criação? Que por mais que Deus tenha nos dado esse livre-arbítrio, não é simplesmente te joga aqui, imagina só, Deus, o velhinho do cajado, que muitas vezes a gente materializa dessa forma, joga a gente na terra e diz assim, vai lá meu filho, te vira, está contigo. Isso aqui, as próprias leis divinas, têm um reflexo na matéria, justamente para que nós tenhamos essa sensação, orgânica muitas vezes, psicológica muitas vezes, de que está acontecendo alguma coisa ruim. Ou você nunca discutiu com alguém e sentiu uma dor aqui? Não. Toda discussão que eu saio, não saio com dor de cabeça, eu saio super feliz, pleno, tranquilo. São reflexos que nós temos. Ou quando você engole um sapo, quando você imagina que você está lá no seu emprego, aí seu chefe chega para você e te esculhamba por algo que às vezes nem foi sua culpa. Aí você se segura, porque é seu chefe, você não quer perder o emprego e tudo mais, e você fica segurando. Ou qualquer outra pessoa que você respeite muito, mas que naquele momento você preferiu não falar. Aí você fica segurando aquilo que você queria falar. Não é uma sensação ruim, um negócio que está aqui que tem que sair. Então, biologicamente, existe um reflexo. Isso significa, esse sentimento não é normal. Quem está dizendo isso para a gente? Deus. É uma maneira que Deus fala para a gente. Sem clichê. Isso é algo pegando a matriz científica e também filosófica da doutrina espírita. É um reflexo orgânico que nós temos. Aqui nós temos as nossas leis divinas, tá? Lei de adoração, reprodução, trabalho, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, aqui resume todas as outras, né? A lei de justiça, amor e caridade. E elas são aquela linha tênue para aquilo que nós devemos acreditar ou aquilo que nós devemos ter de orientação, do que seguir, aquela cartilha do que seria de fato o nosso caminho, a nossa trajetória. E essa linha tênue, ela está muito ligada a como que nós temos hoje ainda uma dificuldade muito grande de progredir enquanto sociedade, enquanto Brasil, enquanto mundo. O ser humano ainda se arrasta. Por quê? Porque vive no excesso. Porque em relação à lei de adoração, enquanto que eu poderia estar em um momento de culto, de fé, compartilhando com meus irmãos de outros, agora dia 21, né, teve o dia da liberdade, acho que é dia de combate à intolerância religiosa, se eu não me engano, enquanto temos pessoas que estão falando sobre isso, compartilhando, diálogos interreligiosos e por aí vai, nós temos aquelas pessoas que ficam crucificando religiões de matriz africana, nós temos o Estado Islâmico, que é o extremismo, é o excesso, e por aí vai. Nós temos tantos e tantos casos em todas as doutrinas, em todas as religiões. Aquelas culturas que beiram o fanatismo, que simplesmente querem adeptos. Pessoas que querem ser líderes de alguma coisa e usam da sua influência, usam às vezes da sua oratória, de tudo aquilo ali, para simplesmente carregar tantas outras e prejudicar a existência de tantas outras. Então nós precisamos saber da influência que nós temos na vida de outras pessoas também. Então esse excesso, ele não é ruim só para a gente. Porque o meu excesso muitas vezes vai prejudicar o meu convívio com outras pessoas. E só o fato de eu me prejudicar e não ter mais a possibilidade de fazer o bem para outra pessoa, porque eu me prejudiquei. Vou pegar o caso novo do dependente químico. Imagina que eu passo uma encarnação inteira internado numa clínica de reabilitação. Eu perco a oportunidade de conviver com aquelas pessoas que eu ia conviver, de ter a carreira que eu ia ter. Olha o impacto negativo que você tem, você deixou de contribuir. E sabe qual é o maior problema? É que a gente muitas vezes está aqui achando que a gente está no 0 a 0. E esse é o maior pecado que a gente pode cometer. A gente veio de tantas outras experiências. A gente está muito longe de ser um Dival, um Ivone, um Chico, muito longe. E eu estou pegando exemplos aqui, pertinho. Entende?
E aí a gente acha que a gente está nesse 0 a 0, ou seja, eu posso ficar naquele mais ou menos, eu me contento com a minha encarnação medíocre. E me contentar com essa mediocridade significa que eu vou continuar tomando aquela goleada que eu construí lá atrás. Eu não vou empatar. Se a gente conseguisse pelo menos empatar, fazendo todo o bem que a gente fez, talvez dificilmente a gente empataria. O tanto de coisa ruim que a gente já fez lá para trás. Então a gente precisa entender a nossa trajetória, o nosso caminho. Certo. A gente falou também um pouquinho, né, sobre felicidade. E muitas vezes, como esse próprio texto do Evangelho trouxe, o grande problema é que a gente está procurando essa felicidade, ou aquilo que nós dissemos, que é a felicidade todas as vezes, longe de onde ela verdadeiramente está. Porque nós procuramos ela no nosso mundinho, da minha encarnação, do hoje. Porque nós temos dois grandes problemas. Além de querer sempre estar experimentando muito mais pelo excesso, o nosso caminho de aprendizado vai se dar quase sempre pela experimentação, ou então pela experimentação do outro, né? Dizem que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, se eu vejo uma pessoa falhando com alguma coisa, isso é um aprendizado. Então, eu tenho a oportunidade de não falhar porque eu já sei. Mas muitas coisas nós iremos aprender somente com as nossas próprias falhas. Isso é natural. Mas além de ter o problema do excesso, nós temos o problema do imediatismo. Então eu quero resolver a minha situação financeira para ontem. Eu quero resolver a minha relação conjugal para ontem. Eu quero resolver a minha relação com o meu filho, com os meus irmãos, com os meus tios para ontem. Gente, tem relações que tem 3, 4 encarnações que foram construídas de antipatia. Ou seja, imagina que tem você e a sua esposa, hoje, você e sua esposa, e vocês não se dão muito bem. Aquela relação ali, ela pode ter 3, 4 encarnações de construção, onde vocês vieram nos demais papéis possíveis. Filho, filha, pai, por aí vai. Então, não tem a possibilidade de uma única encarnação você desconstruir isso. Ou, até tem, mas é muito difícil. Porque ele pede um exercício das duas partes de muita evolução, de muita consciência, de muita brandura, de muita tolerância, de muito amor, de muita caridade um com o outro. E muitas vezes é difícil nós encontrarmos isso em tão pouco tempo. E muitas vezes tudo aquilo que nós buscamos, não pelo processo, mas pelo resultado, leva à frustração. Porque se eu penso em estudar para aprender, eu tenho uma experiência muito melhor do que se eu penso em estudar para ser aprovado em uma prova, em um concurso, em um vestibular, e por aí vai. São experiências diferentes. Ah, mas o resultado é necessário também, com certeza. Mas aí vem angústia, frustração, ansiedade. Nós focamos muito no futuro e nos tornamos ansiosos, porque buscamos esse resultado. E às vezes falhamos desse resultado por ter essa ansiedade e depois ficamos no passado, dessa falha. Aí vem a frustração. Esquecemos do presente. Por isso é o processo. A nossa encarnação hoje é processo para aquilo que vai vir. E muitas vezes a dificuldade no nosso dia a dia, nós não conseguimos trazer essa paz, essa tranquilidade e esse sentimento de que não falta mais nada, de que talvez esteja tudo aqui, todas as ferramentas, toda a tranquilidade que eu posso ter no meu dia a dia. E aqui vai mais uma reflexão sobre como a gente às vezes interpreta muito mal e muitas vezes até porque seria bom a gente vai para o excesso. Nós temos o caso de Epicuro, com a teoria do hedonismo, e de Diógenes com o cinismo. Eles dois são da Grécia Antiga. Um falava da valorização da imagem, do hoje. Eu preciso ter o máximo de mulheres, participar do máximo de orgias, vivenciar o máximo de momentos que eu puder presenciar. Eu preciso ter o máximo de posses. Essa é a teoria hedonista, e que muitas vezes nós trazemos ainda para o nosso dia a dia.
aquela nossa vaidade que é tocada, quando alguém fala o nosso nome, aquela coisa que a gente tem nos puxando para sempre querer estar em evidência, sempre querer ter mais